Olá, o Panorama volta ao tema da crise da água e hoje vai falar de mitos e verdades em torno da atividade de mineração. Esse é o setor econômico mais importante do estado. Minas Gerais detém há vários anos a liderança mineral do país. E a mineração é muito dependente da água em todas as etapas de produção. Além disso, estão em operação vários minerodutos que, com o uso da água, fazem o escoamento da produção até os portos. Vamos então saber como as mineradoras usam os recursos hídricos, quais as licenças necessárias, como se dá o controle de vazão, como estão os processos de reaproveitamento. São necessárias novas medidas em tempos de escassez? Recebemos para esclarecer esses e outros pontos a professora Sônia Denise Ferreira Rocha, coordenadora do curso de Engenharia de Minas da Universidade Federal de Minas Gerais. Ela tem mestrado e doutorado em Tecnologia Mineral e Hidrometalurgia, além de pós-doutorado em Processamento Aquoso. Também nos ajuda a entender melhor o uso da água pela mineração o hidrogeólogo Antônio Carlos Bertacchini, que tem mestrado em Hidrogeologia e é consultor nas áreas de água, mineração e meio ambiente. O Panorama começa agora. Minas Gerais é o mais importante estado minerador do país. Minério de ferro, rochas ornamentais, granitos, ardósias, quartzitos, mármores, pedra-sabão são alguns dos 160 tipos de minerais extraídos no estado. O ferro é o principal produto da atividade mineradora e respondeu por 45,5% das exportações do estado em 2011. Outros 40 minerais são extraídos em terras mineiras, onde se tem, por exemplo, as maiores reservas mundiais de rochas ornamentais. A expectativa de investimentos do setor de mineração para o período 2011-2015 foi de 25 bilhões de dólares, mais de um terço do total previsto para todo o país, segundo dados do Instituto Brasileiro de Mineração. Os principais projetos envolvem ferro, alumínio, bauxita, fosfato e ouro. Nos processos da indústria mineral, a água é o principal insumo, sendo necessária desde o momento de lavra. As operações para extração geralmente envolvem grandes volumes. E a água usada na mineração acaba misturada a elementos estranhos, contaminantes como óleos e reagentes químicos. Pode haver contaminação grave do solo, com risco a aquíferos e cursos d'água. As empresas mineradoras são obrigadas a cumprir normas ambientais de encerramento e de funcionamento, assegurando que a área afetada pela exploração regressa à sua condição inicial. Dentre as outorgas de recursos hídricos em vigor em Minas Gerais, há mais de 5.200 para a captação de água superficial e cerca de 11.000 para a captação de água subterrânea. Segundo a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, o volume corresponde a aproximadamente 30% da quantidade outorgável do estado. As maiores demandas pelo uso da água são para a irrigação, 55,98%, depois o consumo humano, 21,82% e, por fim, o consumo industrial e pela mineração, tudo junto aí, 13,34%. Muito obrigada, professora Sônia, Antônio Carlos, pela presença de vocês. Nesse momento de crise, há uma busca aí para minimizar desperdício e costuma aparecer alguns vilões. A gente vê algumas reportagens na mídia muito críticas em relação à mineração. Como vocês, especialistas, têm acompanhado esse momento? Começando por você, professora Sônia, bem-vinda ao programa. Muito obrigada pelo convite. Nós acreditamos que esse tema é extremamente importante para a nossa sociedade, uma vez que nosso mundo está estruturado em bens minerais. Não há como nós vivermos um mundo como hoje, em termos de tecnologia, de recursos, sem atividade mineral. Então, essa é a base. Então, a atividade mineral é uma atividade econômica, que tem que ser conduzida de uma forma racional e dentro daquele conceito que já é tão expandido e discutido de sustentabilidade. E você, Antônio Carlos, a gente vê mais mitos ou verdades nessas reportagens da imprensa?
Bem-vindo também. Obrigado, muito obrigado pela possibilidade de falar um pouquinho sobre água subterrânea, né? Tudo que está debaixo da terra as pessoas têm um pouco de dificuldade de entender. Mas no caso específico da mineração de ferro, a bem da verdade, ela aumenta a disponibilidade do recurso hídrico. Quando bem conduzida, ela produz mais água do que tira, porque você tem a necessidade de rebaixar o nível d'água, né? Você constrói a cava da mineração, que a própria cava amortece a chuva, e você, para poder tratar o rejeito, você tem que construir as barragens que também amortecem a chuva. Então, de um modo geral, na mineração de ferro, existe um impacto positivo sobre a disponibilidade do recurso hídrico. Tanto é que hoje, se você for tomar um copo d'água no BH Shopping, você vai estar tomando um copo d'água da mina do Capão Xavier também, onde a mina fornece para a Copasa a água. Bom, vou querer que você explique melhor esses processos para nós, né, que somos leigos no assunto, desconhecemos muitos desses processos. A gente já está falando mais do minério de ferro, que sem dúvida nenhuma tem importância econômica tremenda para Minas Gerais. Mas antes da gente continuar, vamos conhecer mais sobre a atividade mineral com dados do Instituto Brasileiro de Mineração. Roda aí alguns dados sobre Minas Gerais. A atividade de mineração está presente em mais de 250 cidades mineiras. Dos 10 maiores municípios mineradores do Brasil, 7 estão em Minas, sendo Itabira o principal do país. Das 100 maiores minas do Brasil, 40 estão localizadas no estado. 67% das minas classe A, com produção superior a 3 milhões de toneladas por ano, estão em terras mineiras. Minas Gerais extrai mais de 160 milhões de toneladas ao ano de minério de ferro. O estado é responsável por 53% da produção brasileira de minerais metálicos e por 29% da produção de minérios em geral. As reservas mineiras de nióbio, em Araxá, são para mais de 400 anos. Existem somente 3 minas em todo o mundo desse mineral, que é misturado ao aço para uso na fabricação de automóveis, estruturas, gasodutos e turbinas. Bom, professora Sônia, são vários tipos de mineração, né? E isso é importante frisar porque os processos se diferem. Exatamente. Quando nós pensamos em mineração, é muito importante colocar a diversidade de metais e minerais que são obtidos. Então, nós temos, por exemplo, que foi colocado até na reportagem, o minério de ferro, que tem uma tradição no estado, mas nós temos a mineração de zinco, cobre, ouro, nióbio e caulim e muitos outros. Então, cada processo mineral tem uma especificidade e uma utilização da água. Então, e a água passa por estes processos e sofre alterações de suas características em função do processo utilizado. Quando nós comparamos, por exemplo, o processamento do zinco com o processamento do minério de ferro, um minério de zinco e um minério de ferro, nós temos diferenças muito grandes. Por quê? Quando nós falamos em minério de ferro, nós teremos o quê? Uma concentração da quantidade do teor de ferro que está ali presente naquele minério e vai gerar o que se chama um concentrado de minério de ferro. Esse concentrado é que é o produto que será utilizado na indústria siderúrgica. Então, isso tem que ficar bastante claro que existe um processo. No caso do zinco, existe um outro processo de concentração, mas aí já chega-se à produção do metal, que envolve uma parte hidrometalúrgica, uma parte química muito mais complexa. No caso do minério, só voltando à questão do recurso hídrico, não necessariamente vai haver uma contaminação, inclusive daquela água do uso, né? No caso, voltando, no caso do minério de ferro, especificamente do processo, a água entra no processo com características que têm que ser monitoradas. Então, muitas vezes, a empresa tem que fazer um pré-tratamento, por exemplo, em termos de salinidade, em termos de dureza, que é
que é a quantidade, né, de magnésio, de cálcio, de sais da água, tem que ser feito um tratamento para que a água adentre ao processo e então, após a concentração, tem-se uma polpa, que é uma mistura do concentrado já e com daquela água tratada, não preparada. Não, aquela água que entrou em contato com o minério em diversas etapas e também com produtos químicos. Especificamente para o minério de ferro, para o processo, essa água que sai, a contaminação dela é muito pequena. Por quê? O que ela apresenta é um conteúdo maior de sólidos, que no caso do minério de ferro não tem uma toxicidade elevada, e também residuais de reagentes químicos em concentrações muito baixas. Então, comparando com, por exemplo, um esgoto doméstico, é uma água de excelente qualidade. Antônio Carlos, antes da gravação, você estava me explicando como é que se chegou aos aquíferos nos processos de mineração. E estava me dizendo que a mineração, inclusive, tem um conhecimento grande de aquíferos na região, por exemplo, central de Minas Gerais. Coloque isso para o pessoal de casa também, que é bastante interessante, né? Muito bem. O minério de ferro tem uma característica bem interessante. Ele é um óxido. Todo óxido, ferro, manganês, o fosfato brasileiro, ele sofre um processo que a gente chama de enriquecimento supergênico. O que é isso? No caso específico do ferro, o protominério, a rocha original, ela tinha partes de hematita, que é o óxido de ferro, partes de sílica e partes de carbonato. A própria natureza, ao longo do tempo, fez a lixiviação dessa sílica, desse carbonato, enriquecendo esse minério que vai ser explorado, tornando ele também um aquífero. Ou seja, via de regra, quanto melhor o teor de ferro, melhor é o aquífero, né? E é necessário buscar esse minério nos aquíferos, né? Então uma coisa está junto. Por isso vai cavando cada vez mais profundamente. As grandes minas de ferro do quadrilátero ferrífero, elas na década de 80 encontraram a água. Então, profissionais como eu começaram a trabalhar no processo que a gente chama de rebaixamento do nível d'água. Então, quando você faz esse rebaixamento, você aumenta a disponibilidade do recurso. Você está tirando a água do reservatório subterrâneo, né? E nós temos um grande reservatório subterrâneo, que é a Formação Cauê ou o Aquífero Cauê. Ainda muito pouco estudado, só conhecido praticamente nas áreas onde a mineração teve acesso. Agora, essa mudança no nível, ela não é prejudicial, na sua opinião? Só para a gente terminar esse bloco rapidamente, Antônio Carlos. Não é prejudicial, na minha opinião. Pelo seguinte, você faz uma superexplotação localizada. Você tem como controlar isso, você tem como aproveitar essa água, você tem como disponibilizar essa água, no caso, até para consumo público, né, ou então para o próprio ambiente. Porque há críticas em relação ao impacto dessas operações também. Porque não é conhecido, né? O problema é esse. Bom, nós vamos precisar fazer um intervalo, mas voltamos já ouvindo mais de vocês sobre o uso da água na mineração. Até já.